Olá, bem-vindo mais uma vez ao Bunda na Cadeira, sem enrolação, Mantuan, inclusão escolar, o que, porquê, como fazer. Aula 4 do capítulo 3, continuando. Bora comigo! Nessa parte deste capítulo 3, nós vamos falar sobre a reorganização, das escolas nos aspectos pedagógicos e administrativos. Essa reorganização das escolas depende de um encadeamento de ações que estão centradas no projeto político-pedagógico. Interessante, gente, que esse projeto, ela coloca no livro, foi chamado de plano de curso. É uma ferramenta que as diretrizes das escolas, para que as diretrizes das escolas sejam traçadas com realidade e responsabilidade. Os currículos, a formação das turmas, as práticas de ensino e avaliação são aspectos da organização pedagógica das escolas e serão revistos com base no que for definido no projeto pedagógico de cada escola. Então, ela começa a pontuar aqui, se você quer uma escola inclusiva, olhe para o projeto político-pedagógico dessa escola, porque é lá que vai mudar o currículo, a formação das turmas, as práticas de ensino e avaliação. Sem os conhecimentos levantados por esse projeto, é impossível elaborar currículos que reflitam o meio sociocultural do alunado, o que é extremamente importante, né? Eu preciso conhecer o meu aluno para que eu possa alcançá-lo em todas as dimensões. Olha a questão da transversalidade que Mantuan coloca para nós. Para que se integrem áreas do conhecimento e se atinja a concepção transversal de novas propostas não disciplinares de organização curricular, o sentido das disciplinas acadêmicas muda, passam a ser meios e não fins. Então, olha o que ela diz, se liga. O estudo das disciplinas deverá partir das experiências de vida dos alunos, dos seus saberes e fazeres, dos significados e das suas vivências, para chegar à sistematização dos conhecimentos. Continuando, vou ler um trechinho para vocês do livro. Como essas experiências variam entre os alunos, mesmo sendo membros de uma mesma comunidade, a implantação dos ciclos de formação, ciclos de formação é uma solução justa e muito adequada para se mudarem os critérios de agrupamento escolar anuais. O ensino individualizado diferenciado para os alunos que apresentam déficit intelectual e problemas de aprendizagem é uma solução que não corresponde aos princípios inclusivos, numa vez que não podemos diferenciar um aluno por sua deficiência. Ou seja, ela não concorda mesmo, com esse tipo de educação. E olha o que ela fala para gente. Na visão inclusiva, segundo Mantuan, o ensino diferenciado continua segregando e discriminando os alunos dentro e fora das salas de aula. A inclusão não prevê o uso de práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência e ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem nos seus limites e, se o ensino for de fato de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um. Não se trata de uma aceitação passiva do desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo e coerência, e admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações e não apenas alguns dos seus futuros membros, os mais capacitados e privilegiados.
seja, ela não concorda mesmo, ela é aquilo que eu falei para vocês, ela é radical em relação à inclusão. Aqui ela vai falar para gente que olha aqui, que é um grande desafio a ser enfrentado quando nos propomos a reorganizar as escolas cujo paradigma é meritocrático, elitista, condutista e baseado na transmissão do conhecimento, sem que se considere o quanto eles podem ser acessíveis ou não aos alunos. E o que é nessa meritocracia, o que é ser condutista? Ela fala assim para a gente aqui no livro. O meritocrático está relativo à meritocracia, o predomínio de uma sociedade, organização, grupo, ocupação daqueles que têm mais mérito, os mais trabalhadores, os mais dedicados, os mais bem dotados intelectualmente. É um sistema de recompensa e ou promoção fundamentado no mérito pessoal. O condutista, relativo ao condutismo mesmo, o behaviorismo, método de investigação psicológica que procura examinar do modo mais objetivo o comportamento humano e dos animais com ênfase nos fatos, objetivos, estímulos e reação, sem fazer recurso da introspecção, da reflexão. Continuando, gente. É certo que não se consegue predeterminar a extensão e a profundidade dos conteúdos a serem construídos pelos alunos, nem facilitar adaptar as atividades escolares para alguns, porque somos incapazes de prever de antemão as dificuldades e as facilidades que cada um poderá encontrar para realizá-las. É o aluno que se adapta a um novo conhecimento e somente ele pode regular o processo de construção intelectual. A maioria dos professores não pensa assim e nem é alertada para esse fato e se apavora, com razão, ao receber os alunos com deficiência ou problemas de aprendizagem em suas turmas, pois prevê o quanto será difícil dar conta das diferenciações exigidas por um pretenso ensino inclusivo. Outra situação que se implica a recriação dos espaços educativos de trabalho escolar é o que diz respeito ao trabalho em sala de aula, ainda muito marcado pela individualização das tarefas pelo aluno, que trabalha na maior parte do tempo sozinho em sua carteira, mesmo que as atividades sejam comuns a todos. Experiências de trabalhos coletivos, em grupos pequenos e diversificados mudam esse cenário, exercitando a capacidade de decisão dos alunos diante das escolhas de tarefas e a divisão e o compartilhamento das responsabilidades com seus pares, o desenvolvimento da cooperação, o sentido e a riqueza da produção em grupo e o reconhecimento da diversidade dos talentos humanos, bem como a valorização do trabalho de cada pessoa para a consecução de metas que lhes são comuns. Um hábito extremamente útil e natural, que tem sido muito pouco promovido nas escolas, é o de os alunos se apoiarem mutuamente durante as atividades em sala de aula. Aí ela vai continuar apontando para a gente também outras mudanças que precisa. A reorganização administrativa e os papéis desempenhados pelos membros da organização escolar são alvos que precisam ser alcançados. Aqui ela vai falar da necessidade da gestão democrática, de não se trabalhar de forma mais tão incisiva no sentido do mandonismo, de determinar tarefas, mas de construir juntos. A descentralização da gestão administrativa é condição para que se promova maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira de recursos materiais e humanos das escolas, e é promovida por meio da atuação efetiva
dos conselhos, dos colegiados e das assembleias de pais e alunos. Gente, é fundamental para uma gestão democrática. Ensinar a turma toda, sem exceções e exclusões. Para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e no jeito que lhe é próprio. Ensinar atendendo às diferenças dos alunos sem diferenciar o ensino para cada um. Para que isso aconteça, tem que se abandonar o ensino transmissivo para se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. O que é essa questão, dialógica aqui? Vamos entender? Tá aqui no livro. Está relativo ao quê? Ao dialogismo, figura que consiste em construir uma reflexão sobre a forma de diálogo com perguntas que o próprio autor responde. A questão que da reflexão o tempo todo. Para atender esse ensinar a turma toda, sem exceções e exclusões, Mantuan cita Galo, em que compartilha a ideia de uma educação não disciplinar, a qual propõe algumas condições para sua efetivação. A primeira, romper fronteiras entre as disciplinas curriculares. Para Galo, isso é fundamental. Formação de redes de conhecimento e significações em contraposição a currículos conteudistas, a verdades prontas, listadas em programas escolares seriados. Integração dos saberes decorrentes da transversalidade curricular, que se contrapõe ao consumo passivo de informações e de conhecimentos sem sentidos. Policompreensões da realidade. O que é essa policompreensões? Ela traz aqui no livro também, né? É interessante como ela coloca aqui. Compreensão que se compõe de muitas partes, de muitos aspectos e pontos de vista. Ela coloca para a gente também a descoberta, a inventividade e a autonomia do sujeito na conquista do conhecimento. Galo ainda pontuando, olha só, ambientes polissêmicos, que tenham muitos significados, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade sociocultural dos alunos, contra toda a ênfase no primado do enunciado desencarnado e no conhecimento pelo conhecimento. O que é esse enunciado desencarnado? Olha só, diz respeito a uma afirmação que carece de significado, de vivência, que não tem sentido para o sujeito que a anuncia. É muito comum no ensino que não considera as experiências e os interesses dos alunos que aprendam a recitar, a decorar, mas não entendem o que expressam oralmente ou por escrito. Então, esse é o enunciado desencarnado, quando não tem sentido para mim. Quando não tem sentido para o aluno aquilo que ele está aprendendo, elaborando, por exemplo. No caso aqui do exemplo que ela traz da poesia. O ponto de partida para ensinar a toda a turma, sem diferenciar o ensino para cada aluno ou grupos de alunos, é entender que a diferenciação é feita pelo próprio aluno ao aprender e não pelo professor ao ensinar. E tem uma partezinha aqui do trecho que vai nos fazer entender melhor isso, O que é então isso aí? Entender que a diferenciação é feita pelo próprio aluno
ao aprender e não pelo professor ensinar. Essa inversão é fundamental para que se possa ensinar a turma toda naturalmente, sem sobrecarregar o professor, na produção de atividades e acompanhamento de diferentes grupos de alunos, bem como alguns alunos na tentativa de se igualar aos colegas de turma. Aí ela fala assim, que é mito pensar que o professor tem a chave do saber para melhor explicar e dosar os conhecimentos que o aluno vai e deve, né, aprender. Defendemos o ensino que emancipa e não aquele que submete o aluno à intelectualidade. Essa é Mantuan. Agora nós vamos para um teste. Presta atenção aqui comigo. Segundo Maria Teresa Mantuan, a adesão à inclusão exige dos educadores a compreensão de que os alunos são diferentes uns dos outros e que os ambientes inclusivos devem concorrer para estimular os alunos em geral a se comportarem. De que forma, né? Olha lá, vamos ver as alternativas. Disciplinadamente para que se possa desenvolver... Não, isso daqui já não é com Mantuan, né? Nem com outros autores, inclusive. B. Naturalmente, para que o professor possa atender individualmente todas as dificuldades dos alunos. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. C. Passivamente, muito pelo contrário, ela fala o tempo todo no livro que não, né? D. Espontaneamente diante das dificuldades cognitivas, sem a preocupação constante de produção do conhecimento. Eu tenho que produzir, né? E. Efetivamente diante dos desafios do meio escolar, abandonando os estereótipos, os condicionamentos, as dependências. Alternativa E, gente. Cuidado, cuidado com essas questões capciosas. Aqui. Mantuan declara que a exclusão escolar se manifesta das mais diversas maneiras e que quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno. Para a autora, isso acontece pela falta de aperfeiçoamento permanente dos profissionais da educação e do aprimoramento das práticas pedagógicas? Não, não é por isso. B. Reforça a necessidade de um modelo didático-pedagógico e de gestão educacional capaz de atender às diferenças? Não, não é por isso, não é o que está no livro. Por isso que é complicado, a gente precisa ler, chegar mais perto daquilo do livro em relação à realidade, não do resumo do resumo. C. Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Gente, alternativa C. É o que está lá é o que está no livro, não posso correr do livro. D. Pode ser modificado buscando aliar o trabalho. Não, não é isso aqui, tá? Implica na melhoria das estruturas de acessibilidade física? Não. Se você não lê o livro, não chegar mais perto da realidade do livro integral, você erra uma questão dessa. Alternativa C de cebola. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Se prepare para a próxima aula. Bora estudar e um beijo! Gabaritar a prova, moçada!